Olá, pessoal, tudo bem? Espero que a paz esteja em cada lar de vocês e espero também que estejam todos com saúde. Os que não estiverem ainda em sua plena saúde, temos a certeza pela espiritualidade que vocês ficarão curados. É até sobre isso que eu queria iniciar esse vídeo, agradecida à espiritualidade, né, pelas pessoas que estão sentindo aquela diferença em suas vidas, estarem me relatando isso, né? As pessoas que me pediram. E até falar com vocês que para quem está fazendo os pedidos de orações pelo meu e-mail e tal, eu iria pedir para vocês me colocarem, não precisa colocar, pessoal, dados completos não, basta o nome completo, a idade e a cidade que está vivendo naquele momento, tá? Eu não preciso ter endereços, como às vezes as pessoas estão me colocando aqui, não precisa disso, tá? Basta o nome completo, a idade, tá? E a cidade que está morando, para que eu possa. E assim, um resumo do que está sentindo, do que está passando, para eu poder passar para a espiritualidade o seu problema, né? Porque nós não somos ninguém, nós só somos aquele trampolim que serve para que aquela pessoa é, seja atendida pela espiritualidade. Todos que já me mandaram os nomes, todos os casos estão na mão da espiritualidade, né? Todos os casos. Aí vai também da pessoa, como eu já expliquei em outro vídeo, né? Da fé, da perseverança, né? Da mudança, também vai muito da mudança, né? Da pessoa, como eu já expliquei em outro vídeo, porque não adianta ir nos lugares se a pessoa permanecer nos erros, né? Aquele erro ele vai se alterar para pior no estado de saúde da pessoa. Então a pessoa tem que mudar, né? A pessoa tem que mudar radicalmente se tiver dentro de algum erro, né? E quem vai dizer isso para você que você está em algum erro? Não sou eu, não é ninguém. É a sua própria consciência que vai dizer o que você não, em que você não está certo. Nesse caso, eu sei, né? Quando eu estava errada, eu sabia em qual parte eu estava errada. Então, quando eu comecei a mudar, tudo começou a mudar em minha vida, né, pessoal? Quando eu falo de não comer carne, evitar as carnes e tal, eu também já falei em outros vídeos mais para trás que eu nunca fui uma pessoa que nunca comi carne. Muito pelo contrário, eu comi muita carne, né? Porque minha mãe, ainda mais quando eu era jovem, pequena, criança, né? A minha mãe que fazia a comida e ela fazia muita carne, muito tipo de carne, porque meu pai não gostava de carnes leves, ele só gostava de carnes pesadas, comida pesada. E então ela fazia todo aquele tipo de comida pesada também, né? Não só pesada, leve também, mas ele não gostava, mas ele exigia que ela fizesse aquela comida mais pesada e eu e a minha irmã, como crianças, teríamos que comer, como nós comemos de tudo hoje em dia, né? Fomos criados comendo de tudo. Mas só que o meu padrão energético mudou porque eu mudei, né? Eu quis mudar por mim mesmo, eu vi que aquilo não me fazia bem, né? Nem fisicamente e nem bioenergeticamente, né? Então eu fui mudando e até chegar num padrão, né, pessoal, que eu já tive quase 75 quilos, hoje em dia eu estou com 60 e poucos, mesmo assim, para mim, eu ainda quero ter um padrão físico mais fino ainda, né? Não porque eu queira por vaidade, mas é pela minha saúde. Então eu quero manter aquela saúde perfeita, né? Evitando alimentos ruins. Então nós sabemos o que é bom para nós. Somente você vai saber o que é bom para você. Somente você vai saber onde você tem que mudar. E você tem que ajudar a espiritualidade nesse caso, mudando. Não adianta mentir, né? Porque para a espiritualidade não tem essa de mentir, né? Ah, eu estou mudando, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de cerveja, mas tem que realmente fazer essa mudança, ainda mais se você tiver com alguma enfermidade relacionada a vícios, né? Então aí mesmo é que você tem que fazer essa mudança, entenderam, pessoal? Então, algumas perguntas que nós estamos aqui, né? É, aqui falando se lá do outro lado é a mesma coisa que daqui, né? É a mesma coisa para o espírito, né? Logicamente, porque o corpo fica na Terra e o espírito é que vai evoluir, mas só que o espírito não evolui do lado de lá, né? O espírito evolui quando ele está na Terra. Aqui a Terra é uma escola, é um aprendizado. É a mesma coisa que uma criança vai para a escola e volta para casa. É a mesma coisa. No plano espiritual, não tem progresso espiritual, tá? Lá nós somos aquilo que
aplicamos aqui aquilo que aprendemos aqui. Lá, nós somos o que somos, não mudamos em nada, né? E então, aqui se aprende, lá se estaciona. Até coloquei aqui, né? Aqui se aprende, lá se estaciona. Então, por isso que quando os espíritos se retornam para lá, eles até às vezes ficam com remorso de não ter cumprido certa aquela missão, porque não aproveitaram aquela encarnação, né? Porque vocês podem reparar que a grande maioria das pessoas vivem por aí assim, 90, 95%, vivendo só aquilo ali como se só existisse essa vida material, né? Eles não têm conhecimento e não procuram ter conhecimento da vida espiritual. E só que a vida espiritual é a verdadeira vida. E eles estão aqui aprendendo, mas eles perdem uma encarnação completa, né? Eu não estou julgando aqui, mas é só relembrando que as pessoas ficam nos bares, as pessoas vão para a casa espírita e vão para os bares, né? As pessoas aparecem em festa com canecas de chope, com copos de cerveja, né? Picando ali o tira-gosto. Aí, quando é no outro dia, você vê aquela pessoa lá na casa espírita, né? Ainda fazendo parte ainda dos processos de estudo da casa espírita, né? Então, se a pessoa já adentrou a uma casa espírita, né? Ela já está lá fazendo parte daquele processo de aprendizado, né? Nos cursos lá, que sempre tem nas casas espíritas, né? Os cursos de os livros, vão estudando a doutrina, e ela não muda, né? E ela não muda de forma alguma, então ela quer o quê? Ela quer progresso? Quando ela se for, vai ser cobrado isso dela, porque não foi motivo que ela não conhecia. Esse, então, é pior ainda do que aquele que diz que não conhece. Aquele que só vai para o trabalho e volta para casa, vai para o trabalho e volta para casa, fica naquela rotina, né? Não procura nem fazer uma oração, não procura fazer uma reza para o anjo da guarda, não procura fazer uma meditação de 2 minutos para si próprio, que é para si próprio, né? Para poder se limpar energeticamente a si próprio, mas não, não vai limpar ninguém, não, é a si próprio, nem assim eles querem. Ou seja, então eles não procuram o progresso. Aí quando desencarna, vê que aquilo ali tudo ficou perdido, né? Porque a grande maioria fica perdido, não sabe nem o que fazer, não sabe nem que morreu, né? Aí vai perturbar quem ficou, né? Que está aqui vivendo na vida tranquilo, acaba indo perturbar, a pessoa tem que levar imediatamente o nome para ver se os espíritos acolhem ele, os bons espíritos o levam para algum local, alguma colônia de adaptação que tem no astral, para depois ir para as colônias maiores, né? Porque para ver se isso acontece, porque ele fica perdido, ele não sabe que nem que morreu, ele não sabe nem que existia, e outros mais que não sabem nem que Deus existe, outros mais que não acreditam nem em vida após a morte. Você imagina uma pessoa dessa que se vai fazer alguma meditação para si própria, se ela não acredita em nada? Então, só porque ela não vê, ela não acredita, porque ela está vivendo num momento denso, né? Ela não vai viver toda a vida assim eternamente, ela vai ter, alguns séculos após, alguma coisa que vai fazer com que ela abra os olhos. Vai acontecer algo que ela vai abrir a sua mente para que Deus existe, que os espíritos existem, que é o espírito eterno, que a vida continua. Mas só que exatamente por ela viver nesse marasmo consciencial, nessa cegueira espiritual, né, que faz com que ela viva assim. Ela não acredita em nada, certo, pessoal? Então não é aqui que não é lá, minto, não é lá que se aprende, é aqui que se aprende, lá fica-se estacionado. Então, quem vai para lá sem saber de nada, sem procurar ter um progresso o mínimo possível, é aquela pessoa, aquela consciência vai viver perturbada, perturbando as pessoas da casa, os vizinhos andando pela casa e ninguém vê, né? E ninguém vai vê-la, muito difícil vai chamar alguém para fazer um trabalho espiritual ali, porque vai acontecer daquele espírito ficar perturbando na casa, se achando dono de tudo que ainda ficou ali, né? Se achando dono de tudo com aquele apego, que é uma das piores coisas para o espírito, é o apego às coisas da matéria, né? Porque até os mentores têm dificuldade em levá-lo para alguma colônia de adaptação, porque ele não se desapega da coisa. E as pessoas têm livre-arbítrio, né? As consciências têm livre-arbítrio e os mentores não podem fazer nada se ela não tiver vontade. A partir do momento que ela tiver vontade, ela a ver que realmente ela tem um espírito que é eterno, que aquele corpo se foi, e é como se uma vestimenta que se estragasse, né? Uma roupa que ela vai ganhar futuramente uma outra roupa nova, mas que isso, né, é imperioso saber que ela vai demorar um tempo ainda para conseguir um outro corpo,
né? Porque há uma programação, inclusive, de toda a família. É uma programação de pais, né? A programação de avós primeiro, depois de pais, e essas coisas assim. Então, aquilo demora de 50 a 70, 80 anos, né? Às vezes até muito mais, dependendo do que a pessoa programou e fez aqui, quais foram as suas ações em terra, quando encarnado, né? Ela vai levar, às vezes, até aqueles senhores de engenho que maltratavam os escravos, aqueles ali levam 100, 200 anos até, né, pessoal? Até séculos. Pode depender uma reencarnação por esses motivos aqui. Então, se a pessoa é desapegada, se a pessoa confia em Deus, se a pessoa é uma pessoa espiritualizada, não precisa viver é, nos locais de religião, não precisa isso. Basta ter o mínimo de espiritualidade dentro de si, né? Fazer uma oração diária, né? Pensar bem do próximo. Aquilo tudo vai fazer com que a pessoa ganhe um progresso espiritual. Mas esse progresso tem que ser aqui. Do lado de lá, fica estacionado, aguardando nova encarnação, fazendo um balanço geral do que foi, da situação que se encontra no momento, que até para ficar do lado de lá, pessoal, a pessoa fica dependendo da frequência vibratória, dos padrões que adquiriu aqui na última encarnação e experiências passadas que não foram resgatadas. Ok, pessoal? Então é assim que funciona. Para quem me perguntou, né? Foi até pelo e-mail, não vou dizer o nome, LN, que me perguntou sobre isso. Se aprende aqui ou se aprende lá? Se aprende aqui, lá se estaciona, como eu estou acabando de explicar, né? Geralmente, né, pessoal, quando, aqui mudando um pouco de assunto, me perguntaram como é que se sabe que uma pessoa tem implante. Foi a NS, também pelo e-mail, NS. Ela me perguntou como é que se sabe que alguém está com implante. Olha, eu vejo que se alguém está com implante, pelo relato da pessoa, pelos sintomas que a pessoa sente, e também vejo, né, e assim, menciono pela radiestesia, né, porque eu uno os sintomas da pessoa com a mensuração radiestésica, para ver se a pessoa tem chip. Normalmente, quem tem certos sintomas, esses certos sintomas, eles já são inerentes a chips implantados, né? Ou implantes alienígenas, como queiram. E geralmente, quem tem 55% de taxa vibratória na análise geral de radiestesia, da magia, é porque está com algum chip, algum implante no corpo etérico, né? Porque vocês sabem, como eu já expliquei em outros vídeos, os implantes e chips, eles não estão no corpo físico, né? Quando o implante é astral. Eles não estão, eles estão no corpo astral. Ou seja, a pessoa pode fazer cirurgia e tudo mais, que nenhum cirurgião vai encontrar coisa alguma, porque eles estão no astral, né? No corpo que reveste, né, toda essa nossa essência. Né? Como você já sabe, nós não somos só corpo físico. Então, nosso espírito, nosso corpo espiritual é que sente. Quando vai sentir que esses sintomas que as pessoas não me apresentam, é porque já adentrou os sintomas no corpo físico. Só que no corpo físico da pessoa, somente a pessoa sente aquilo. Mas ninguém sente por ela, nem ninguém vê. Ninguém. Quando ela vai então ao médico, devido aos sintomas, o médico manda fazer exames, mas não aparenta nada, porque os exames são físicos. Né? E isso está implantado no corpo astral. Né? Geralmente esses chips estão no básico e no coronário, normalmente. Quando eles estão em outros chakras, devido a outras finalidades que são mantidas em segredo pelos técnicos, né, da magia que fazem isso, técnicos dos laboratórios lá do astral, né, baixo astral inferior, da quarta dimensão inferior, como eu sempre explico. E então, somente eles e a finalidade com quem foi implantado aquele tipo de chip na pessoa, somente esses magos e esses técnicos da magia que sabem. Né? Nem a própria pessoa sabe. Então, como até uma amiga minha me falou, é uma nova modalidade, né, de magia. Hoje, daqui a pouco, quando as pessoas que trabalham, né, pessoal, nem de respeitando aqui, nem nada, nem tentando denegrir o trabalho de ninguém, mas é que as pessoas que trabalham só com os orixás, elas veem, às vezes, clarividentes, veem um problema, mas não vê que é um chip desse, porque isso são novas modalidades que foram implantadas, criadas pelo plano astral, que também a espiritualidade nos dá capacidade também de novas ferramentas para poder trabalhar com isso e retirar e destruir esses chips.
Então, essas novas modalidades de magias que são feitas com as pessoas, são modalidades que as pessoas não acham, não são, elas não se acabam com uma vela, um despacho na encruzilhada, assim, falando, né, pessoal? Com todo respeito. Mas elas não acabam, porque eu respeito o trabalho de todos, né? Respeito o trabalho de todos. Mas eu quero falar especificamente desses chips e esses implantes, que são problemas atuais, né? De uns tempos para cá, vamos dizer, modernos, né? Modalidades modernas, como disse a minha amiga, eu até achei muito atual, né? A, a coisa, o que ela me falou, porque realmente é isso. E ela está lá rindo, ela me falou, qualquer dia, essa minha amiga de São Paulo, qualquer dia não vai ter mais como vender vela, né? Porque basta a apometria quântica que você faz. Assim, pois é, para você ver, tudo muda, né? Até a tecnologia do astral muda. Então, a tecnologia da espiritualidade tem que nos mostrar também e nos capacitar para trabalhar com isso, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. 55%, quando eu olho 55% da taxa vibratória, ou abaixo ou acima disso, é porque a pessoa está com magia, tá? Abaixo disso, às vezes pode estar assim, com certo olho gordo, com má inveja, alguém no trabalho botou o nome lá no açúcar, essas coisas bobas assim, que eu chamo de bobas, mas que, na verdade, se vocês souberem se defender, como eu tenho explicado em outros vídeos, vocês não vão passar por esses problemas de olho gordo, inveja, mal-olhado, quebrante, porque vocês vão saber se defender fazendo essas técnicas fáceis que eu ensino aí, né, nos vídeos, na página holística, ensino em todos os lugares das minhas páginas. E então, só quem está com essa taxa, logo de pronto eu vejo, que eu junto com os sintomas que a pessoa me relata, e vejo pela radiestesia esse fato, é porque, consequentemente, 98% de chance ou 100% a pessoa está com chip, certo? E vai depender do local que a pessoa está com chip, a finalidade do chip. Aí eu tenho que ir atrás para ver qual o grau de periculosidade daquele técnico, né? Qual o grau de periculosidade, de tamanho daquela base daquele laboratório que fez aquele e programou e colocou aquele chip naquela pessoa, por que aquela pessoa está implantada? Tudo isso a gente vê radiestesicamente, né? Então é assim que se vê. Que ela me perguntou, né? ANS, por que, quando é que se vê que a pessoa está com implante? É por isso aqui, né? Pelos sintomas e pela taxa vibracional do corpo de magia da pessoa. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. A nossa página está aí na descrição do vídeo, página holística, tá? O contato do e-mail, qualquer coisa vocês podem me contactar, que eu estarei sempre à disposição, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz, muita saúde, que Deus proteja a todos e que nos ampare hoje e sempre. Obrigado.